Boa noite. Estou muito feliz de voltar aqui à sociedade. Já fazia algum tempo que eu não conseguia e não tinha oportunidade de vir aqui. Sempre é bom a gente voltar. Eu tenho isso como a minha casa. A Ângela está aqui do lado da gente. O doutor Marcos Leão tem feito um grande trabalho durante esse ano. E essa noite nós estamos aqui para fazer esse Body Talk e o nosso tema é Protocolo Eras. E eu fico muito feliz também porque eu tenho aqui do meu lado o Dr. Luiz Fernando Falcão, que é professor de anestesia da Unifesp, coordenador, diretor do GAP, um grupo de anestesia, um grupo muito grande de anestesia aqui em São Paulo. E o Falcão, eu acho que ele é a simbologia, a representação do protocolo Eras aqui no Brasil. Provavelmente é a pessoa mais entrosada e que mais vivencia o protocolo Eras no dia a dia. Falcão, boa noite. Muito bom ter você aqui hoje. Bom, boa noite, Almino. Boa noite, colegas. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui, e principalmente na casa dos senhores cirurgiões bariátricos. É a primeira vez que eu estou aqui presente na Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, participando do Body Talk. Como um anestesiologista, é uma grande honra estar mais uma vez trabalhando ao lado de vocês, e eu tenho certeza que ao longo dessa 1 hora a gente vai fazer uma discussão muito produtiva a todos. Obrigado, Falcão. Nós também agradecemos a MSD, que é uma dos patrocinadores da sociedade e desse evento específico. A Patrícia Vidotti está aqui com a gente também. Obrigado, Patrícia, de se juntar aqui. E, Falcão, vamos direto ao assunto. Todo mundo fala em protocolo Eras, em Eras, equipe Eras, sociedade Eras. Afinal de contas, o que é o Eras? Excelente pergunta, né? Começando bem do inicinho, né? O Eras é um acrônimo de Enhanced Recovery After Surgery. Algumas pessoas hoje em dia até criticam um pouquinho o nome, porque fala-se After Surgery, mas a gente sabe que o Enhanced Recovery, a otimização perioperatória, é perioperatória, não é apenas após a cirurgia. E eu sempre já assisti várias apresentações suas, né, Almino? E você sempre fala algo que é muito importante, né? Porque o cirurgião bariátrico, ele é um dos principais especialistas que trabalham no perioperatório, né? Acho que depois vai aprofundar um pouquinho mais nessa discussão. Mas, então, o Eras, que a gente até costuma dizer, né? Protocolo Eras. É muito interessante, esse ano a gente teve uma palestra do Oli, o presidente da Sociedade Mundial do Eras, onde no último slide ele fez uma menção muito interessante, porque nós falamos, e eu falo também protocolo Eras, e ele projetou o protocolo Eras e fez um X em cima do protocolo. Porque ele falou, não é um protocolo, é um modo de pensar. Então ele falava que o Eras é um modo de pensar, mas a gente usa coloquialmente como protocolo Eras, eu também utilizo. Então, rapidamente, do ponto de vista histórico, ele começou no final da década de 90, início dos anos 2000, com o professor Henry Kellett, que é um cirurgião coloretal da Dinamarca, de Copenhague, onde ele começou a quebrar uma série de paradigmas, né? E nesta série de paradigmas ele conseguiu reduzir de forma significativa o tempo de internação hospitalar dos pacientes submetidos à cirurgia coloretal. Então, ao longo desses 20 anos, veio se desenvolvendo e se aperfeiçoando essa maneira de pensar, esse protocolo, que a gente tem como pilares, basicamente, uma medicina perioperatória e uma abordagem multidisciplinar. E aí eu acho que, especificamente, vocês, como cirurgião bariátrico, realmente já praticam isso. Eu acho que há muito mais tempo antes de se formalizar o nome do Eras, já que é algo multidisciplinar e perioperatório, certo? Agora, Falcão, antes de conhecer melhor o protocolo Eras, nós vivemos uma fase onde só se falava, e isso foi uma invenção americana, do Fast Track. Exato. E durante muito tempo se falou Fast Track, e o Fast Track, ele de verdade, ele não pegou.
E em seguida vem então o ERAS, e o ERAS, depois de uma fase inicial, ele explode em todo mundo, né? Então eu fiquei pensando assim, o que o ERAS propôs de diferente que o Fast Track não tinha proposto antes e que ele deu tão certo? É muito inteligente essa colocação, né, Almino? Porque de verdade o Fast Track às vezes ele não pegou, né? Porque eu acho que o primeiro está no nome, porque não é questão de ser fast, né? Não é questão de ser rápido, é a questão de ser enhanced, é a questão de você otimizar. Porque o fato de ser rápido, você pode dar alta para o paciente, logo depois da cirurgia, esse paciente complica em casa, tem que voltar para o hospital. Então, a velocidade, ela é consequência de um processo de otimização. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a questão da proposta de valor. Quando você fala do Fast Track, você está falando da velocidade, é que você faz tudo rápido. Quando você fala do ERAS, parece que a gente tem uma proposta de valor. A proposta de valor para diferentes stakeholders. O principal stakeholder nosso é o paciente, né? Reduz complicação, reduz o tempo de internação hospitalar. Depois nós, médicos, para uma boa assistência. Depois para as operadoras de saúde, porque reduz o custo dos pacientes. E por fim os hospitais, que eles estão hoje sofrendo uma grande pressão dos empacotamentos, aonde ele aumenta a eficiência operacional dos leitos e com isso aumenta a margem. Então me parece que quando a gente fala do ERAS, ele vem acompanhado de uma proposta de valor para todos os stakeholders envolvidos. Não é Fast Track uma questão simplesmente da velocidade. Eu não sei se você concorda com isso. E esse aspecto, né, são raras as situações que acabam agradando todos os lados. E parece que o protocolo ERAS, como você acabou de falar, ele acaba agradando a todo mundo. Agrada o paciente, que vai ser o grande beneficiado, mas agrada o cirurgião, o pagador do procedimento, o hospital onde a cirurgia vai ser feita. Agora, tem uma coisa que sempre as pessoas acabam falando, e eu acho que isso acaba sendo uma consequência um pouco do Fast Track. É uma herança ruim do ERAS, que o ERAS recebeu do Fast Track. E a gente teve mais do que essa situação, mais do que uma vez, nos cursos que nós fizemos, onde as pessoas chegam e falam assim, mas eu não entendo, por que correr? Por que tem que dar alta no dia seguinte? Mas o que a gente tem deixado claro é que dar alta no dia seguinte não é o objetivo, acaba sendo uma consequência. Exato. Porque esse paciente que foi adequadamente preparado, você chega 24 horas depois para ver, ele está andando no corredor, ele já está com a tolerância da dieta já pelo menos há umas 8, 10, 12 horas, ele está sem dor, sinais vitais normais, respirando bem, ele está pronto para ir para casa. Por que manter um paciente assim dentro do hospital? Existe algum benefício? E tem até um estudo clínico que foi feito, e a gente já discutiu esse estudo algumas vezes, aonde compara pacientes em cirurgia bariátrica que tiveram alta no primeiro dia e que tiveram alta no segundo dia. E os pacientes que tiveram alta no segundo dia tiveram muito mais complicações do que aqueles que tiveram alta no primeiro dia. Ou seja, a mensagem aí é: cirurgia bariátrica é uma cirurgia para ter alta no primeiro ou no segundo dia. Se a gente não conseguiu dar alta para o paciente no primeiro nem no segundo, abre o olho com aquele paciente, porque tem alguma razão a mais que está mantendo ele no hospital, que pode ser o indício de alguma complicação. Agora, Falcão, aonde está o segredo do protocolo ERAS, então? O que é? É antes, é durante, é depois? O que é mais importante? Bom, é engraçado porque é algo multidisciplinar e perioperatório. Então, às vezes, temos divergências de visões. Na minha visão, eu acho que tem 2 pontos fundamentais. O primeiro ponto fundamental é o conceito do ganho marginal. E o segundo ponto fundamental são as auditorias. Bom, primeiro ponto, por que o do ganho marginal? O que significa ganho marginal? O paciente, no perioperatório, ele passa por uma série de ações.
vocês dominam com muito mais propriedade do que eu o pré e o pós-operatório. Eu acho que depois você poderia até falar um pouquinho para a gente do preparo do paciente. Então, mas o paciente passa com fisioterapeuta, nutricionista, com psicólogo, então faz um preparo do ponto de vista cirúrgico. No intraoperatório, passa com um anestesista, né, numa série de intervenções, com cirurgião. No pós-operatório, da mesma forma, com uma série de equipes. Então, se nós formos olhar as intervenções que acontecem nos pacientes, são várias intervenções. No perioperatório, por diferentes equipes. E o que muitas vezes acontece é que essas várias intervenções, elas acontecem em diferentes momentos. Elas acontecem em diferentes lugares. Elas acontecem por diferentes profissionais. E que muitas vezes esses profissionais não se comunicam de forma clara e eficaz. Então, se nós conseguirmos integrar o perioperatório, se nós conseguirmos integrarmos a equipe, conversarmos na mesma língua e tivermos uma melhora, que seja de 1%, mas em cada uma desta etapa, isso é o que se chama de ganho marginal, porque é uma melhora pequena, mas que ao ser somada, ela é exponencial. Então eu costumo brincar e falar com as pessoas, isso é matemático. Imagina que a gente tem uma melhora da nossa qualidade de vida de 1% por dia. A gente melhorasse 1% por dia. Matematicamente, 1% por dia é 1,01 de 1%, elevado à potência de 365 dias no ano. Isso dá um resultado de 37 e pouco. Isso é exponencial. Então, quando a gente fala do ERAS, quando a gente fala da otimização perioperatória, não é um único ponto que é tão disruptivo, é a união desses pontos, né? É a união dessas intervenções. Então, esse seria um ponto, um pilar. E o segundo pilar da auditoria, porque a gente só consegue melhorar se nós virmos aonde que está falho. Então, se nós fizermos a auditoria, fizermos o follow-up e entendermos o que está acontecendo, aí talvez a gente consiga gerar ações de melhoria. E é um processo contínuo, né? O ciclo contínuo da qualidade, né? Rodar o PDCA, né? Então, é justamente ver o que acontece, planejar, gerar ações e, de fato, executar para poder gerar uma qualidade contínua. Por isso que o trabalho, por isso que eu fiquei muito feliz de vir aqui na casa de vocês, né, da cirurgia bariátrica como anestesista convidado, porque é, de fato, um trabalho multidisciplinar. Isso nós precisamos aprender como anestesistas, né? Nós precisamos entender o ponto de vista do cirurgião e das outras equipes e vice-versa, todas as equipes entender um pouquinho que seja o ponto de vista de cada um. Eu sei que hoje em dia você entende bastante de cirurgia, de anestesia, né? Que você entende bastante de anestesia, a gente faz quase anestesia juntos, né? E esse que é o ponto. É isso que é interessante, porque o beneficiário final é o paciente, né? Muito bem. Você que está acompanhando a gente aí, se tiver algum comentário, alguma sugestão, mande aqui, vamos ver. Você acha importante estabelecer o protocolo ERAS no teu hospital? Você tem alguma dificuldade para fazer isso? Discuta aqui com a gente, manda a sua pergunta, manda o seu comentário. Tenho certeza aqui que o Falcão vai adorar responder os comentários que nós vamos receber. Pré-operatório, perioperatório, pós-operatório. Você acha que no resultado final algum deles é mais importante? Difícil, né? Eu acho que todos são importantes. Então, vamos no pré-operatório. Perfeito. O que você acha mais importante, Falcão? Por exemplo, qual é o papel do anestesista, ou qual deveria ser o papel do anestesista no preparo de um paciente por uma cirurgia bariátrica? Aonde você acha que o anestesista deveria e em que momento intervir? Interessante, Almino, perfeita a pergunta. Geralmente o pré-operatório ele é o principal momento onde a equipe multidisciplinar atua, né? Eu acho que o papel do anestesista neste momento ele é de contribuir na informação do paciente, de conversar com o paciente,
mostrar para o paciente, porque naquele pós-operatório imediato, que ele está ainda dentro do centro cirúrgico na recuperação anestésica, que está sob os nossos cuidados, o paciente precisa saber o que o espera. Ele precisa saber que pode ter um certo desconforto abdominal. A gente precisa ajudar a reforçar as informações que ele precisa sair da cama no pós-operatório. A gente vê muito das perguntas, né? Mas doutor, como que vai ser a anestesia? Doutor, mas de fato eu posso sair da cama, eu não posso sair da cama? Então a gente precisa ajudar na complementação dessa informação. Porque os demais, quando a gente fala de jejum pré-operatório e assim por diante, isso está bem estabelecido na literatura. E eu acho que não é mais do que a nossa obrigação quebrar alguns paradigmas e algumas barreiras, né? Então, querer que o paciente faça jejum de 10 horas, 12 horas, até mesmo 8 horas para uma refeição leve ou para água, hoje em dia a gente não pode ser essa barreira. Isso está bem determinado na literatura. Mas de forma proativa, no pré-operatório, eu acho que o que o anestesista mais consegue contribuir é na orientação também do paciente. Justamente para o paciente entrar mais tranquilo. Muitas vezes tem aquela famosa pergunta, né? Doutor, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia, eu tenho medo de não acordar. E ele precisa entrar tranquilo. Eu não sei se o grupo de pacientes que a gente acaba trabalhando é um grupo muito direcionado, mas faz muito tempo que eu não escuto um paciente dizendo assim, doutor, olha, meu medo mesmo é da anestesia. Ainda é muito frequente medo, receio de anestesia? Bastante. É bastante. A gente vê com uma certa frequência quando a gente conversa com os pacientes, mas muitas vezes isso é falha nossa, porque a gente não explica, né? Às vezes o paciente não passa por um ambulatório de avaliação pré-anestésica que a gente tem a oportunidade de explicar. Muitas vezes a gente vê o paciente alguns momentos, alguns minutos antes da cirurgia, né? Então, e muitas vezes o paciente, durante o nosso período, ele está dormindo. A gente não é mais muito recomendado fazer medicação pré-anestésica de rotina, apenas quando indicado, mas se você ainda fizer um midazolam pré-operatório, é aí que o paciente não vai lembrar de nada. Então, a gente vê, infelizmente, vê com uma certa frequência, assim, é um pouco uma caixa de Pandora, ninguém sabe muito bem o que acontece. Em relação ao pré e o preparo do paciente, Falcão, existem algumas coisas ainda um pouco, eu não diria que elas não são controversas, mas ainda as conversas sobre isso acabam sendo um pouco controversas. Mas é óbvio que nós temos que ter um paciente esclarecido daquilo que ele vai passar, que saiba a rotina daquilo que vai acontecer com ele. Isso vai facilitar muito, vai aumentar o grau de confiança do paciente. E a gente, todo o trabalho que tem de protocolo ERAS agora, é interessante que eles começaram a avaliar o grau de aderência, né? Então, os pacientes que aderem o resultado, porque tem pacientes que têm uma aderência total, tem pacientes que têm nenhuma aderência, tem pacientes que têm aderência parcial. E a forma como o paciente adere àquela informação que ele recebe é muito importante no resultado final. Então, nós temos um paciente com uma cirurgia bem indicada, um paciente bem preparado, um paciente que sabe toda a rotina e vamos agora interná-lo para fazer a cirurgia. Ainda é muito frequente aquela questão da internação no dia anterior. Como os anestesistas veem isso hoje? Na verdade, hoje em dia, a gente tem visto, principalmente nas instituições privadas, a internação no mesmo dia da cirurgia, algumas horas antes da cirurgia. São Paulo, especificamente, por uma questão até geográfica, muitas vezes a gente acaba não fazendo a avaliação pré-operatória do paciente ambulatorial. Então, nós fazemos essa avaliação pré-operatória no próprio dia da cirurgia, 1 hora antes da cirurgia. Então, especificamente em São Paulo, é uma questão regional. Eu acabei, como nós comentamos aqui anteriormente, acabei de chegar agora de Campo Grande, e lá em Campo Grande, 100% dos pacientes passam por avaliação pré-anestésica ambulatorial. Então, você tem uma opção de esclarecer para o paciente, de explicar com calma. E muitas vezes em São Paulo, por uma questão geográfica, é muito importante que o paciente já venha da clínica de cirurgia, do consultório de cirurgia, o mais preparado possível.
E, na verdade, eu tenho até uma dúvida que eu gostaria de perguntar para você do ponto de vista dos cirurgiões. Como a gente está falando de uma conduta multidisciplinar e perioperatória, as recomendações da Sociedade ERAS foram publicadas para a bariátrica foram publicadas em 2016, né, no Jornal Mundial de Cirurgia. E lá no pré-operatório tem uma série de recomendações. E eu percebo que quando eu converso com alguns colegas de cirurgia, cirurgiões, alguns concordam, outros não. Então, acredito que não exista evidências fortes para isso. Mas eu gostaria de saber um pouco a opinião de vocês em relação a 2 pontos específicos. Primeiro, em relação ao peso do paciente para a cirurgia. Porque lá se fala em perda de peso, mas se isso faz sentido ou se não faz sentido. E o segundo ponto é em relação ao carboidrato do pré-operatório. Porque a maltodestrina no pré-operatório, no paciente desnutrido, no paciente oncológico, a gente entende muito bem. Mas num paciente obeso, ainda mais um paciente que tem síndrome metabólica, como que vocês veem a questão da maltodestrina? Porque a maltodestrina eu não vejo como uma rotina, perda de peso, eu vejo que alguns colegas recomendam, outros colegas talvez não se apegam tanto a esta recomendação. Como que é a visão do cirurgião em relação a isso? Esses comentários são muito bons. Deixa primeiro eu agradecer o Paulo Nassif. O Paulo Nassif é um colega da gente lá de Curitiba. Mandou um comentário aqui elogiando a escolha do tema, dizendo que é um tema muito pertinente e importante nos dias de hoje na cirurgia bariátrica. Nassif, obrigado por você estar com a gente aqui. Você é um grande colega, espero poder te encontrar rapidamente aí em algum congresso. Perda de peso pré-operatória, né? Dogma, tabu, será? Essa é uma outra história que a gente tem que discutir hoje. É assim, do ponto de vista dos itens ou das fases do protocolo ERAS, o que hoje tem validação científica, porque no começo eles foram... foi um consenso de experts, né, no assunto. E eles foram lançando ideias, foram protocolando, mas muitas delas ainda não tinham nenhuma sustentação científica. O que a gente tem hoje em relação à perda de peso? Perda de peso é importante. Nós imaginávamos que era importante por 2 razões. Os estudos clínicos mostraram que era importante só por uma. Pela outra, não. Ou seja, perder peso no pré-operatório diminui o risco da cirurgia, porque nós vamos operar um paciente com menor quantidade de gordura visceral, com um fígado menor, e tecnicamente a cirurgia vai ser mais fácil de ser feita. Então, perder peso no pré-operatório é importante e é uma coisa que nós devemos incentivar os pacientes a que eles façam. Agora, é 5%, é 10%, meio que se carimbou que é 10%. Né? Não existe trabalho científico sustentando esse número. Se fala em uma perda de peso de 5%, 10%, na verdade, quanto mais perder peso melhor, não pode perder muito, senão não precisa operar mais. Não precisa operar. Mas a gente sabe que na situação dos pacientes com indicação para cirurgia bariátrica, essa perda de peso com uma equipe multidisciplinar bem atuante é possível perder aí na faixa de 5%, 8%, 10% do Mas peso. é um número cabalístico. É um número cabalístico. Okay. Agora, outra coisa, Falcão, que se imaginava era o seguinte: esse paciente que perde peso no pré-operatório, isso é um preditor de bom resultado de emagrecimento no pós-operatório. E aí sim nós temos aí alguns artigos que avaliaram a perda de peso no pré-operatório e o que aconteceu com os pacientes no pós-operatório, e não tem nada a ver com isso. Os americanos estudaram isso muito, porque nos Estados Unidos é obrigatório, o seguro médico exige que o paciente, antes da operação, passe em um período de tratamento médico de preparo, onde uma das metas é perder peso, de 6 meses. Então eles identificaram esses pacientes que perderam mais peso nesses 6 meses e não tinha conotação nenhuma com o resultado da cirurgia 1 ano, 2 anos, 3 anos depois da cirurgia. Então, perder peso no pré-operatório não é um preditor para o pós-operatório.
Dos grandes objetivos do protocolo ERAS é diminuir toda aquela gama de reação inflamatória que o trauma causa. A gente, quando é residente lá de anestesia, de cirurgia, a gente passa um mês estudando resposta inflamatória ao trauma. Estresse cirúrgico. O estresse cirúrgico. Então a gente vê que muitas das situações do protocolo ERAS, o objetivo principal é reduzir estresse cirúrgico. Então, por exemplo, um paciente que ele tem mantida uma dieta até 4 horas, alguns arriscam até um pouco menos, antes da cirurgia, teoricamente se espera que isso encurte ou que ele não tenha íleo pós-operatório. Então, uma das razões para essa alimentação mais estendida antes é para diminuir a ocorrência de íleo pós-operatório, que é uma das coisas que atrasa a recuperação do paciente. Outra questão é a reação, né, do paciente em questão de resposta insulinêmica. Então, a ideia de usar um carboidrato de absorção lenta, como a maltodextrina, é exatamente isso, é para atenuar a resposta insulinêmica, porque o trauma aumenta a insulina, a resistência insulínica. E essa é uma das principais razões da hiperglicemia no pós-operatório. Então, a ideia seria manter um carboidrato de absorção lenta que ajude a diminuir essa resposta. E no obeso isso também faz sentido? No obeso então. isso também faz sentido. Perfeito. E talvez a maltodextrina não seja a substância ideal, a gente precisa procurar uma outra, mas sem dúvida isso faz sentido também. E corroborando ao que você falou, durante a IFSO, né, que você estava lá como presidente do Congresso, eu tive a oportunidade de fazer uma discussão dessa com o Oli e com a Anu, que é a presidente da ISPCOP, da Sociedade Internacional de Perioperatório do Obeso, em relação ao carboidrato do perioperatório. E eu estava falando para eles da maltodestrina. E lá eles não usam a maltodestrina, eles usam um outro carboidrato, que agora não me lembro a composição, se não me engano chama Preop, o nome comercial. E corroborando para isso que você estava falando, porque a gente estava discutindo a questão da velocidade do esvaziamento gástrico, o turnover gástrico. E além do volume e do tamanho da partícula, um dos componentes para o esvaziamento gástrico é a osmolaridade e a quantidade de calorias do que a gente ingere. Então, a nossa maltodestrina tem uma quantidade de calorias e a osmolaridade diferente deste pré-op, que é menor, então o que facilitaria o esvaziamento gástrico. Mas eu pergunto porque no paciente oncológico, por exemplo, eu vejo que isso está bem claro na literatura. Na obesidade, que de fato eu tinha essa dúvida se fazia de fato sentido ou não. Mas... eu acho que essa é uma daquelas questões que eu tinha te falado no começo, que veio da sugestão dos expertos no tema e que agora precisa de corroborar cientificamente por estudo clínico. Então, a gente sabe que encurtar o jejum, oferecer um carboidrato de absorção mais lenta, talvez a maltodextrina não seja o ideal. Vamos ver o que os novos estudos vêm por aí. Agora, oficialmente, Falcão, posição das sociedades de anestesia em relação, não discutindo o protocolo ERAS, mas posição das sociedades de anestesia em relação ao jejum pré-operatório. Perfeito. Desde a década de 90, a gente já sabe que o jejum não são mais 8 horas. Então, o jejum pré-operatório para refeição leve são 6 horas. O jejum, a alimentação que envolve gordura ou proteínas, aí nós fazemos 8 horas. 12 horas jamais, justamente por causa de 2 fatores. Primeiro, que o paciente entra desidratado para a cirurgia.
E segundo, que o paciente também ele entra numa fase catabólica, como você já explicou, da resistência insulínica. Então, 12 horas de jejum é proscrito, má prática. 8 horas de jejum é apenas se o paciente tiver uma última refeição que envolve carboidrato, que envolve proteínas ou gordura. Uma refeição leve, antes da cirurgia, são 6 horas, e líquidos sem resíduos. E aí vem um erro de tradução muito comum, porque do inglês está escrito clear liquids. E não são líquidos claros. Muitos falam líquidos claros. Não tem nada a ver com a cor do líquido. O que tem a ver é que é um líquido sem resíduo. Então, líquidos sem resíduos, 2 horas antes do procedimento. O que significa que, mesmo no paciente obeso, tem vários estudos que mostram que o turnover gástrico do obeso é semelhante ao do não obeso. Eles podem ter uma refeição leve 6 horas antes do procedimento e ter acesso livre à água ou líquidos claros 2 horas antes do procedimento. Vamos definir refeição leve. Refeição leve, algo que não tenha gordura ou proteínas, carne, né? Então, seria uma refeição leve. Um creme, uma sopa sem gordura, salada, coisa assim. algo do tipo. Uma salada. Exato. Infelizmente, esse é o uma das adesões mais difíceis que a gente vê no pré-operatório. Por uma série de motivos. Então, ainda existem alguns colegas que utilizam a recomendação do século XIX, NPO Midnight, né? Nada pela boca a partir da meia-noite. E muitas vezes a cirurgia não entra às 7 da manhã, a cirurgia entra às 10 da manhã, ao meio-dia, e o paciente tem 12 horas de jejum. E principalmente uma resistência dos pacientes, né? Às vezes você percebe que o paciente ele chega orgulhoso, falando, doutor, ontem eu só almocei, não comi nem bebi nada, já comecei a parar de comer a partir de agora. E a gente fica um pouco preocupado, porque na verdade ele entra hipovolêmico, ele entra desidratado. E é uma cirurgia bariátrica videolaparoscópica, esses pacientes têm mais repercussões hemodinâmicas no intraoperatório. Esses pacientes se queixam de sede na recuperação anestésica e não adianta a gente fazer, mas tudo bem, eu corro um cristalóide, um ringer lactato nesse paciente e a gente sabe que o cristalóide ele fica 20 minutos dentro do vaso. Depois ele vai para o intestício. E aí é terrível, porque vai edemaciar a sua anastomose, né? Isso aumenta a chance de fístula e o paciente fica edemaciado. Então, a gente prefere fazer uma reposição volêmica nesses pacientes um pouco mais restritivas, né? Então, por isso que é muito importante que esses pacientes tenham acesso livre à água até 2 horas antes do procedimento. A Sociedade Brasileira de Anestesia tem um protocolo bem definido de jejum? E desde exatamente da Sociedade Americana de Anestesia. É igual ao da Sociedade Sim. Americana. Sim, sim. Então, só para deixar claro para quem está com a gente agora, 2 horas de jejum para líquidos sem resíduos. 6 horas, refeição leve. Então, pode pedir para o paciente fazer um dejejum antes de dormir. Nenhum paciente vai acordar 1, 2, 3 horas da manhã para se alimentar. E a maltodestrina até 2 horas antes do procedimento, assim como a água. Então a maltodestrina também tem um benefício de tirar um pouco o paciente daquele quadro de starving, de fome, né? Então ele ajuda um pouco a diminuir a ansiedade do paciente em relação a isso. Muito bem, então eu acho que esses são de pré-operatório as principais, o preparo do paciente, o esclarecimento do paciente, a questão da perda de peso, o jejum, o uso de maltodextrina. Perfeito. Cirurgia. Intraoperatório. Intraoperatório. O que a gente pode fazer, então, para melhorar o nosso intraoperatório? Perfeito. Existem uma série de condutas cirúrgicas e anestésicas. Eu vou falar um pouquinho das partes anestésicas e vou te fazer algumas perguntas da parte cirúrgicas, porque a gente envolve alguns pontos polêmicos. Da parte anestésica, o paciente obeso, nós precisamos tomar cuidado com via aérea, porque são pacientes que têm maior chance de possuírem via aérea difícil. Então temos que estar preparados para isso. O paciente obeso, ele é um paciente que é uma população de alto risco para complicação pulmonar no pós-operatório.
Temos estudos que mostram, temos um estudo recente da Sociedade Europeia, que envolveu mais de 2.000 pacientes obesos, que mostrou que paciente obeso mórbido com IMC acima de 40, ele tem até 20% dessa população desenvolve complicação pulmonar no pós-operatório. Complicação pulmonar não é só síndrome do desconforto respiratório, pneumotórax, pode ser aquela necessidade de um oxigênio no pós-operatório. Além disso, existem 2 pontos fundamentais. Então, para complicação pulmonar, precisamos fazer ventilação mecânica protetora, né? Isso é boa prática hoje. E existem 2 pontos fundamentais. Um desses pontos é reduzir a quantidade de opioides desses pacientes, realizando anestesia poupadora de opioide ou opioide free, porque o opioide ele é um depressor respiratório e paciente obeso é igual a apneia do sono, então nós não queremos usar depressores respiratórios. E a questão de manter esse paciente bem relaxado com bloqueio neuromuscular. Pelo fato, quem deprime a respiração no intraoperatório é o opioide. Se nós retirarmos o opioide da nossa fórmula, fazendo uma anestesia multimodal, e eu fiquei extremamente feliz que o nosso Congresso Brasileiro de Anestesiologia aconteceu na semana passada, e nós tivemos várias palestras sobre anestesia multimodal para reduzir a quantidade de opioides, inclusive em obeso. Nós teremos um paciente que precisa ficar extremamente bem relaxado no intraoperatório para o cirurgião ter teto para operar. Então, para ele conseguir ter um espaço, caso contrário, o paciente vai fazer força, vai mexer o seu diafragma. Esses são alguns pontos da anestesia, que a gente pode até aprofundar um pouquinho a discussão. E aí existem alguns pontos da cirurgia, que eu percebo que alguns pontos são um pouco mais polêmicos e outros não. Antes da gente entrar na questão da cirurgia, deixa eu agradecer o Felipe Rossi. O Felipe Rossi é um cirurgião aqui de São Paulo. Obrigado por estar com a gente, Felipe. E tem um outro Felipe, um pouco mais lá no sul, em Santa Catarina, em Blumenau, o Felipe Koleski. E eu queria linkar isso com a informação que você deu agora, de que há poucos dias nós tivemos o Congresso Brasileiro de Anestesia. O Felipe Koleski está dizendo assim, que lá em Blumenau é uma tarefa muito difícil convencer o anestesista a respeito de encurtar jejum no pós-operatório. Então parece que tem muitos anestesistas que não estão indo nessa sessão do Congresso sobre jejum pré-operatório. Exato. Felipe, geralmente quando as pessoas me perguntam qual é a principal barreira para implantar um protocolo de otimização pré-operatória, a minha resposta sempre é dogma. Então nós precisamos quebrar os dogmas, né? E os dogmas, eles são crenças que existem e que não são questionadas. Então é o famoso eu sempre fiz assim, né? E todos nós, anestesistas, cirurgiões, fisioterapeutas, enfermeiros, nutricionistas e assim por diante, temos os nossos próprios dogmas. Você está falando de dogma ou de toque? Dogmas. Eu sempre fiz assim, é quase um toque, né? Não, mas são dogmas, são barreiras que precisam ser quebradas. E eu acho que é por isso que é importante nós sentarmos todos juntos, porque uma coisa, uma iniciativa importante, uma base importante da otimização perioperatória, né, Almino, é que nada é achismo, tudo é medicina baseada em evidências. Então, todas essas recomendações, elas são recomendações baseadas em evidências, existem níveis de recomendação. Então, hoje, encurtar o tempo de jejum é um nível de recomendação A. Agora, existem outros níveis de recomendações mais fracos, talvez, como o perder o peso, talvez alguns assuntos polêmicos, como o dreno no intraoperatório, né? Então, a gente percebe que a gente precisa, de fato, trabalhar como multidisciplinar para nós podermos quebrar os dogmas. E, de fato, o jejum, para nós, anestesiologistas, ele é um dogma. É um dogma. Deixa eu te dar uma boa notícia. O Paulo Nassif, de novo lá de Curitiba, o Paulo tem um programa grande de pós-graduação lá, junto com o professor Malafaia. Nassif, manda um abraço para o professor Malafaia aí. Ele está me dizendo que agora ele tem alguns alunos que estão se preparando para defender mestrado e doutorado
em assuntos específicos relacionados ao protocolo ERAS. Que eu acho que é uma excelente notícia, porque é isso que a gente precisa. Excelente. Nós precisamos material, nós precisamos publicação, evidências. Evidência sobre todos aqueles itens agora que a gente recebeu uma lista de coisas para fazer. Vamos ver agora o que tem evidência científica mais forte. Perfeito. Falcão, acho que uma coisa muito importante no pós-operatório, e você já entrou nessa discussão, hoje todas as sociedades recomendam a cirurgia laparoscópica por ser a técnica muito menos invasiva, de menor risco e com uma recuperação muito melhor para o paciente. Agora, a base da cirurgia laparoscópica é a realização de o pneumoperitônio. E eu acho que essa é uma das grandes questões e grandes razões das desavenças entre anestesistas e cirurgiões. Tá difícil, relaxa aí que eu não tô conseguindo operar daqui. Então, que parâmetro a gente pode usar em relação a isso? Como é que a gente pode chegar a um equilíbrio de oferecer um bom pneumoperitônio, um bom campo para o cirurgião, sem aumentar, porque ir lá, você acha que ir lá aumentar a pressão do pneu para 20 é uma boa solução? É uma solução, talvez não a melhor, mas talvez é uma solução. Talvez não a melhor para o paciente. Exato. Né? Perfeito, Almino. Acho que esse é um momento de overlap da nossa atuação extremamente importante, né? O cirurgião precisa operar, ele precisa ter teto, né? Caso contrário, você tem que ganhar salário em insalubridade por espaço confinado, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ventilar esse paciente, precisa manter a hemodinâmica desse paciente. O que já é um paciente obeso é mais difícil, que é um paciente obeso, ele tem uma doença restritiva, já se torna mais difícil a ventilação mecânica, e quanto maior o pneumoperitônio, claro, mais difícil vai ser a nossa ventilação mecânica. Eu sempre parto de um princípio, que é o princípio da individualização, né? O Jean-Louis Vincent, que é um grande papa aí da terapia intensiva e da anestesia, ele sempre fala que hoje nós vivemos na era da individualização, né? Então, a gente precisa individualizar nossa terapia. A gente tem muitas medicações, muitos devices, muitos equipamentos. Não tem mais porque a gente tomar aquela conduta do one size fits all, vamos fazer igual para todos. Temos uma série de exemplos para isso na anestesia. Reposição volêmica, o PIP da ventilação mecânica, não é um número cabalístico. E vamos lá, é o seu 5, 8, 10% do emagrecimento no pré-operatório. Eu tenho certeza que você olha para um paciente e fala, esse aqui se emagrecer 5% tá bom, esse talvez precise de 10%, porque você leva uma série de considerações. Por que o valor do pneumo precisa ser um valor cabalístico de 15%? De 18, de 12, é um valor cabalístico. Então a gente precisa individualizar. O cirurgião, vocês sabem isso melhor do que ninguém. E eu tenho só a agradecer a vocês, porque depois que eu comecei a conversar mais com os cirurgiões, que eu comecei a entender um pouco mais o ponto de vista de vocês, que eu comecei a entender um pouco melhor. E você já fez isso comigo algumas vezes, Almino, assim como outros colegas, me chamar para... Falcão, olha um pouquinho aqui o monitor, dá uma olhada, vê como está o espaço. E apesar de eu não entender nada do ponto de vista anatômico, tá ali, entender de forma muito superficial, dá para ver que o espaço não está bom. Então é interessante nos levar para o problema, né? E depois disso que eu comecei a entender um pouco melhor que como é difícil operar um paciente, uma gastroplastia, quando ele passou num cirurgião plástico antes e fez abdominoplastia. Mas, ao mesmo tempo, como é gostoso operar a colecistectomia do pós-bariátrico de um paciente que já emagreceu. Então, por que a pressão de pneumo tem que ser 15? Né? Então, eu imagino que o primeiro fato é a individualização. Essa individualização, quem vai poder fazer são os cirurgiões, né? Não somos nós. Então, a gente, né, já discutiu isso algumas vezes.
o fato de, quando insuflar a pressão do pneumo no momento inicial, entender como que a complacência abdominal do paciente, através do volume da pressão insuflados dentro do abdômen, e entender que o nosso paciente ele não precisa da pressão. A pressão é o efeito colateral. A pressão vai dificultar ventilar, a pressão vai fazer hipotensão, a pressão vai diminuir fluxo sanguíneo esplâncnico, a pressão vai causar oligúria. O que a gente vai precisar é do volume, o que vocês vão precisar é do volume para operar. Então tem paciente que precisa sim de uma pressão de 16, 17, 18, caso contrário não consegue ventilar. E principalmente, né, vocês conseguem nos sinalizar o momento cirúrgico. Aquele momento que às vezes você está fazendo paute debaixo do fígado, perto do diafragma, e precisa talvez de uma pressão um pouco maior, mas talvez na hora que vocês estejam fazendo anastomose na alça não precise de uma pressão tão elevada. Então, essa é uma parte. A gente precisa dessa sinalização por parte de vocês, a gente precisa aprender a ler o insuflador, como vocês leem o insuflador, mas em contrapartida, a gente também precisa sair da nossa zona de conforto e da nossa resistência e dar boas condições. A gente precisa manter o paciente bem relaxado, a gente precisa fazer bloqueador neuromuscular nesses pacientes, a gente precisa entender que em alguns momentos é difícil fazer a ventilação mecânica porque está difícil a cirurgia. Então não é simplesmente sem olhar o monitor e falar, ó, tem como abaixar a pressão porque eu não consigo ventilar. A gente precisa fazer parte. Eu lembro uma vez que você falou comigo na prática, quando eu te perguntei, falei, Almino, é possível diminuir um pouco a pressão? E você me respondeu, Falcão, você já fez tudo o que podia fazer antes de eu diminuir a pressão? Não sei se você se recorda desse momento. E aquilo para mim foi um insight que eu falei, de fato, espera aí, deixa eu ver o que mais dá para ser feito aqui antes da gente diminuir a pressão. Então, eu acho que esse bate-bola importante. Essa história da pressão, se nós, como cirurgiões, nós diminuímos a pressão, eu estou diminuindo meu campo de trabalho, e eu estou tornando uma cirurgia que talvez já esteja difícil, mais difícil ainda. Agora veja, você falou de dogmas, de números, mas tem algumas coisas que são mais específicas, que eu acho que números que a gente pode usar. Por exemplo, eu tenho conversado com cirurgiões, e a gente falou muitas vezes nisso, a maioria dos cirurgiões se sente confortável, tem a segurança de começar a cirurgia uma vez que ele consegue colocar pelo menos 2,5 litros de gás dentro do abdômen, aonde ele consegue ter um certo espaço para introduzir o trocáter no abdômen sem correr risco. E a gente sabe, Falcão, que para colocar esses 2,5 litros, nós precisamos que o abdômen aceite esses 2,5 litros, ou seja, que haja complacência do ambiente abdominal, complacência da musculatura, para que a gente possa chegar a esse volume. E isso depende muito do relaxamento. Perfeito. E aí a gente vê alguns anestesistas utilizando o TOF direto, outros não, alguns utilizando uma droga para relaxar, outros não. Quais são? Existe uma rotina dentro de anestesia hoje de qual é a droga de primeira linha, de segunda linha, o que se deve usar, o que não se deve? Perfeito. Isso que você colocou, Almino, faz total sentido, né? Antes de mais nada, a gente tem que entender como é a parede abdominal, a cavidade abdominal, perdão. A cavidade abdominal ela é composta por 4 paredes em um córtex sagital. Então nós temos 2 paredes, que é a parede pélvica e a parede dorsal, que são paredes ósseas. Então essas paredes elas não são distensíveis, nem a pelve nem o dorso, por causa da coluna. E 2 paredes são musculares, que é a parede do abdômen anterior, que é o reto abdominal, e a parede superior, que é o diafragma. As paredes musculares, elas precisam estar relaxadas. De que forma? 2 formas. O primeiro é o posicionamento. O posicionamento, primeiro o que eu digo não em termos de importância, mas em termos ali de praticidade e facilidade.
O posicionamento, quando nós colocamos o paciente da cirurgia que vai ser submetido a uma bariátrica, ao invés de simplesmente fazermos um proclive, um anti-Trendelenburg na nossa marca, seria interessante também fazermos um dorso ou elevarmos a perna. Quando nós fazemos isso, nós tiramos a contribuição do músculo reto abdominal. Deixa eu só te... Pode falar. Um segundo. Claro. Que você está exatamente nesse ponto. Nós temos uma questão do Paulo Lemes, um colega também que manda uma pergunta, exatamente perguntando isso. Qual seria a melhor posição do paciente na mesa de operação para fazer uma cirurgia bariátrica? Perfeito. Já que você está nisso, você vai responder. Ô Paulo, chegou na hora a tua pergunta. Falcão vai te responder nesse minuto. Então vamos lá, Paulo. O melhor posicionamento, tem um estudo do Ian Pomelier, publicado na revista da IFSO em 2009, onde ele mostra que o melhor posicionamento do paciente não é flat, não é naquela posição simplesmente de um pró. O que precisamos fazer é elevar a perna, quebrar o quadril ou elevar o dorso. Em que sentido? No sentido dele dobrar um pouco o seu abdômen e com isso reduzir a contribuição do reto abdominal. Então isso faz com que, nesse estudo do Ian Pomelier, ele mostrou que cabe 1,2 litros a mais no abdômen. Como você já comentou, o Mino precisa de 2,5, 3 litros. Imagina que 1 litro ganhamos apenas com posicionamento. Então, hoje, essa tem sido a recomendação. Proclive, mas dando também ou dorso ou elevando a perna para justamente fazer esta quebra de quadril. O quanto fazemos isso? 45%? 30% de angulação? Depende, porque às vezes tem aquele abdômen que dobra, então dificulta também a manuseabilidade dos trocáteres, então precisa ser algo de comum acordo. Esse é um ponto. O segundo ponto é o que você já mencionou, Almino, bloqueador neuromuscular. Não temos como fugir. Precisamos fazer bloqueador neuromuscular nesses pacientes. Aí eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos num Bari Talk com vários colegas cirurgiões, e poder fazer alguns esclarecimentos, se você me permitir. O primeiro é a questão da monitorização. Não temos como saber em que velocidade estamos andando na estrada sem olhar o velocímetro. Precisamos monitorizar os pacientes. Não existe previsibilidade de bloqueador neuromuscular. Já sabemos isso há muitos anos. Você falando isso, eu estou imaginando um carro que quando ele chega a 100 km por hora, o marcador ele chega só até 100 e depois acende uma luz vermelha. Ou seja, a partir dali, quando acendeu aquela luz vermelha, você sabe que você está acima de 100, mas você não sabe se está 120, 130 ou 140. Exato. Então, a gente precisa monitorizar esses pacientes. Então, o anestesista, hoje, os monitores, são monitores que podemos usar na mão ou na face, que é o monitor da junção neuromuscular, aonde nós iremos monitorizar a intensidade do bloqueio. Isso é importante dizer porque existem diferentes intensidades de bloqueio neuromuscular. Existe bloqueio neuromuscular superficial, moderado, profundo ou intenso. Então, se o paciente está num bloqueio neuromuscular moderado, você pode perguntar para mim, Falcão, mas o paciente está relaxado? A minha resposta, sim, está relaxado. Mas esse relaxamento é suficiente para esse tipo de cirurgia? Não é. Então, nem um relaxamento superficial e nem moderado, precisa ser um relaxamento profundo. Existem uma série de limitações. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia, juntamente com o Conselho Federal de Medicina, liberou uma resolução do CFM, que é a 2174 de 2017, que recomenda o uso do TOF, que é este monitor, no intraoperatório de cirurgias que utilizam bloqueadores neuromusculares. Existem uma série de dificuldades, tem hospital que tem hospital que não tem, ou às vezes o hospital tem, mas o colega não utiliza. Independente desta barreira, o fato de eu não usar o TOF não me tira a responsabilidade de ter que manter esse paciente com um bloqueio neuromuscular. Porque senão nós teremos risco na cirurgia, não conseguiremos promover uma cavidade adequada, não conseguiremos promover um teto adequado. E aí existem duas grandes classes de bloqueadores neuromusculares, que são classes com nomes feios, benzilisocrinolínicos e aminoésteres. Por que eu estou chamando a atenção disso? A classe desses
primeiros bloqueadores, benzilizopinolínicos, são bloqueadores que na prática a gente conhece, atracúrio e cisatracúrio, que muitos colegas no Brasil utilizam, porque eles acham que existe previsibilidade, porque esses bloqueadores eles são órgão independente, eles são metabolizados por esterase plasmática, direto no plasma. Então ele acha que fazer esse bloqueador neuromuscular ele vai ser metabolizado e não tem risco de paralisia residual no pós-operatório. O que é uma mentira. Esses bloqueadores neuromusculares têm risco, assim como os outros, de paralisia residual no pós-operatório, que pode chegar a 40%. E quando a gente fala de metabolização plasmática via enzimática, a enzima, qualquer via enzimática no organismo, depende de dois fatores, pH e temperatura. E é comum o paciente no intraoperatório ficar um pouco hipotérmico. É comum no paciente no intraoperatório ter um pouco de acidose respiratória, por causa do pneumoperitone e da absorção do CO2. Então não existe essa previsibilidade. Os outros bloqueadores aminoésteres, que aí nós temos rocurônio, vecurônio, pancurônio, entre vários outros, hoje o que é padrão ouro para utilização é o rocurônio por causa do seu reversor, que é o Sugamadex. Então o Sugamadex ele é um reversor específico do rocurônio. Ele só reverte o rocurônio um pouco e reverte também o vecurônio, mas a gente praticamente não utiliza vecurônio na prática clínica, porque o rocurônio tem a vantagem de fazermos a indução em sequência rápida para não ventilarmos esse paciente e ter distensão de alça abdominal. Por isso que a gente utiliza o rocurônio e precisa fazer a reversão com o Sugamadex. E aí vem uma grande questão, mas eu não tenho Sugamadex, posso reverter com neostigmina? Almino, a neostigmina só reverte o bloqueio neuromuscular moderado e superficial, o que é insuficiente para a sua cirurgia. É aquele que você vai reclamar, o paciente não está relaxado, está disparando o alarme do meu insuflador, está duro a minha câmera. Mas a gente vai acabar mantendo o paciente nesta faixa de bloqueio porque vai ser revertido com a neostigmina. Então hoje, para mim, cirurgia bariátrica é condição sine qua non. Na verdade, cirurgia videolaparoscópica é condição sine qua non utilizar o bloqueador do rocurônio e utilizar o reversor do Sugamadex. A gente às vezes acredita, muitos colegas se queixam, falam, mas isso é caro. Caro é você manter o paciente no hospital, caro é você ter uma complicação. Isso é caro. Então, a gente só vai conseguir fazer uma anestesia com uma estratégia poupadora de opioide ou opioide free, se nós mantivermos esse paciente num bloqueio neuromuscular profundo, que obrigatoriamente eu preciso ter o Sugamadex como reversor no final da cirurgia. Se nós não tivermos esta medicação, não será possível mantermos o paciente num bloqueio neuromuscular profundo, o que vai prejudicar o seu campo cirúrgico, e não será possível retirar o opioide da anestesia, o que vai fazer o paciente ter que ficar desaturando no pós-operatório e ficar fazendo 2, 3 horas no pós-operatório na recuperação anestésica. Vou te fazer uma pergunta difícil para te colocar contra a parede agora. Você falou em 2 drogas anestésicas. Uma você falou bem, a outra você não falou tão bem, né, que é os opioides. Então, na anestesia hoje, entre não usar o opioide e usar Sugamadex, o que você acha que é mais importante? Tem alguma coisa que é mais importante? Não. Aí eu falar da diferença do 6 para o meia dúzia. Né, eu fico numa situação difícil. Eu acho que ambas são importantes em focos diferentes. O opioide a gente precisa retirar, não retirar, desculpa, o opioide nós precisamos reduzir o seu uso devido aos seus efeitos colaterais que nós não queremos ter. Nós passamos a faixa do bom senso de uso de opioides. O opioide não é o problema, ele é uma boa medicação. Ele não é uma medicação ruim, ele é uma excelente medicação. O que é ruim é a maneira que utilizamos. Então nós utilizamos de forma errada. E aí o paciente tem náusea e vômito, num paciente que você acabou de fazer um bypass ou um sleeve. O paciente tem ilho, que você acabou de me comentar que o ilho é ruim. O paciente tem depressão respiratória e de saturação, num paciente que tem a apneia do sono e não consegue deglutir. Então, não é o problema o opioide, mas sim a maneira que foi utilizado. Ok.
A gente está quase chegando no finzinho, Falcão. Tem uma última pergunta aqui, que é do um colega da gente lá do interior de São Paulo, aqui, o Eduardo Bassos, de Marília, que é a respeito de... Ele te pergunta assim, se você acha que o uso do anestésico local, bloqueando a incisão do portal, se isso contribui dentro do protocolo ERAS. Mas antes de você responder isso, eu queria, nesses últimos minutos, revisar contigo a origem da dor, as vias de dor da cirurgia laparoscópica. Vamos lá. Perfeito. Vamos lá. A resposta é sim. A infiltração do portal nos ajuda de forma excepcional, principalmente da maneira que você faz. E aí eu gostaria que depois você explicasse a maneira que você faz antes de entrar com trocáteres, até chegar no peritônio, porque é a maneira mais eficaz para nós. Em relação à dor, e por que isso é importante? Porque se nós revisarmos a fisiopatologia da dor, quando os senhores fazem uma incisão no abdômen... Presta atenção, porque vocês não vão ver isso daqui outra vez, hein? Eu acho que essa informação é a mais importante dessa noite. Então vamos lá. Quando os senhores fazem uma incisão no abdômen, os senhores estimulam receptores de dor, que são os nociceptores. Esses nociceptores presentes na paredes abdominais, na parede abdominal, ele libera algumas substâncias. Substância P de PEN, bradicinina, histamina, serotonina e algumas interleucinas. Quando esse nociceptor libera essas substâncias, ele tem um trigger elétrico que deste receptor ele vai ser carreado, esse estímulo elétrico, por um nervo periférico que vai até o corno posterior da medula. Chegando no corno posterior da medula, ele faz uma sinapse, vai para o lado contralateral e anterior da medula, aonde tem vários neurônios semelhantes que carregam aqui da via da dor, aonde vai da medula espinhal até o tálamo, numa região chamada feixe espino-talâmico, que da via da dor. Chegando no tálamo, o tálamo ele é um organizador de estímulos. Os estímulos chegam totalmente desorganizados. Então o tálamo ele vai falar, bom, esse estímulo veio do abdômen, da incisão. Ele vai mandar para a região do córtex, que se refere ao homúnculo de Penfield, lá do Ângelo Machado da neuroanatomia, que representa a barriga. E aí o paciente vai ter a percepção que veio a dor da barriga. Muito bom. Então percebam, senhores, que quando os senhores fazem a incisão do abdômen, estimula o nociceptor, essa é a primeira fase da dor, que chama transdução. Depois, a segunda fase da dor é nervo periférico, até o corno posterior da medula, que se chama transmissão. Na medula espinhal, nesse feixe espinotalâmico, do estímulo que vai até o tálamo, é a terceira fase da dor, que se chama modulação. E por fim, quando no tálamo ele manda para o córtex esse estímulo e o paciente fala, ai, doeu a minha barriga, é a quarta fase da dor, que se chama percepção. Então, a base da anestesia multimodal para se reduzir a quantidade de opioides é nós atuarmos em toda a via da dor. Porque o opioide ele atua apenas em receptores opioides, Mi, Cap e Delta. Então, nós acabamos fazendo uma dose muito alta, pagando os efeitos colaterais, o paciente tendo uma série de eventos adversos no pós-operatório, para bloquear essa via da dor só por 3 receptores. Então, senhores, como que a gente vai fazer o bloqueio da dor? Primeiro, a primeira fase, transdução, incisão do abdômen, infiltração do portal, antes de começar a cirurgia. Eu acho que isso é uma coisa importante, Falcão, porque eu vejo muitos cirurgiões infiltrando no final da operação. Mas aí já deflagrou o estímulo, Exato. Você já não segura mais. Exato. Então tem que ser antes de incisar. Exato. A segunda fase, que é a transmissão, é onde alguns colegas fazem um tap block, fazem um eretor da espinha, fazem bloqueios regionais. A terceira fase, que é a modulação na medula espinhal, é onde o anestesiologista vai lá, cada bruxo com a sua poção, vai utilizar uma série de medicações, né? Alfa-2 agonistas, que é dexmedetomidina, clonidina, sulfato de magnésio, que é um antagonista NMDA, os próprios opioides em baixas doses e assim por diante. E a última fase, que é a percepção, é onde a gente mantém o paciente sob anestesia geral, que a gente corta a percepção desse paciente através de uma série de outras medicações.
Portanto, infiltrar os portais nos ajuda muito, porque das 4 fases da dor, os senhores já nos ajudaram na primeira. As outras 3 fases, a gente pode usar uma dose um pouco menor das medicações, reduzindo os seus efeitos colaterais no pós-operatório. Muito bom. Acho que essa é uma excelente oportunidade de a gente entender qual é a gênese do mecanismo da dor depois da cirurgia. Mas aqui, Falcão, a gente falou só de parede, né? A gente ainda tem a dor visceral? Da distensão abdominal do pneu peritônio, nós temos a dor da víscera. Então, com isso a gente vai conseguir uma grande ajuda no controle da dor. Mas nós temos outras fontes de dor. Às vezes o paciente fala assim, olha, doutor, eu não sinto dor nenhuma aqui na parede, mas aqui na boca do estômago tem alguma coisa me incomodando lá dentro. Quer dizer, essa é dor visceral. Isso é uma outra coisa e não é com bloqueio da parede que nós vamos resolver. Se você puder falar como você faz o bloqueio da parede e do peritônio, porque isso de fato ajuda muito. Então, a gente usa uma solução modulada, conhecida por solução de Riquet, mas o que a gente acha importante é anestesiar bem, né? Então a gente gasta aí dessa solução entre 15 a 20 ml para anestesiar cada portal. E é importante, depois de colocar o primeiro, que a gente veja com a câmara a agulha chegando no peritônio. Tem que anestesiar o peritônio. Quando a gente consegue ver a agulha anestesiando o peritônio, eu posso garantir que esse paciente não vai ter dor de parede no pós-operatório. Mas eu acho que a gente chegou, já estouramos um pouquinho o nosso tempo. Falcão, outra vez, muito obrigado por vir à Casa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para esse Body Talk. Agradecer à sociedade por todo o apoio, por todas essas sessões que têm sido realizadas semanalmente aqui, com o Body Talk na terça, o Body Live na quinta. Deixa eu já fazer uma chamada para o Body Live da quinta-feira, que tem a ver com isso daqui que nós discutimos hoje também, que vai ser uma discussão sobre jejum pré-operatório. O que deve ser feito, como deve ser feito, e é o Body Live. Então é uma discussão um pouco mais aberta com a sociedade, não é uma discussão com médicos só, é uma discussão aberta para toda a equipe multidisciplinar e para a sociedade em geral, já que isso pode ser acessado aqui na nossa sociedade. Agradecer o André e a Patrícia que estão aqui com a gente da MSD e desejar para vocês uma excelente noite. Obrigado por terem se juntado conosco aqui e esperamos que rapidamente a gente possa voltar aqui. E eu tenho só te agradecer, Almino, não só pelo convite, mas você é um verdadeiro defensor dessa iniciativa de otimização perioperatória em cirurgia bariátrica. Você tem um papel fundamental nessa divulgação no Brasil e na América Latina e no mundo, porque foi graças a você como presidente da IFSO que levou esse tema para dentro do Congresso da IFSO. Você foi a pessoa que fez o link entre a Sociedade do ERAS, a IFSO e a ISPCOP, onde geraram vários frutos. Foi a partir desta reunião da IFSO que você promoveu que novas recomendações do ERAS estão sendo escritas e que você é fundador, né, da Sociedade ERAS América Latina. Então, tem de fato defendido a ideia, tem feito isso no seu dia a dia com seus pacientes, que eu consigo ver e acompanhar. Então, um agradecimento tanto à sociedade aqui, mas principalmente a você, porque essa onda, esse movimento, pode ter certeza que você é uma das pessoas que está liderando esse movimento no Brasil. Joia, obrigado. Estou checando aqui, Ângela, se não tem mais nenhuma pergunta. Não tem. Falcão, eu fico muito feliz com isso e eu fiquei muito feliz, não por eu ter feito, mas poder, em um congresso, juntar IFSO, ERAS, ISPCOP, estavam ali todos os presidentes das sociedades, que segue agora uma task force aí, você faz parte disso, trabalhando para criar uma normativa internacional de cirurgia bariátrica envolvendo IFSO, ERAS e ISPCOP. Tem gente que não sabe o que é ISPCOP.
é a International Society of Perioperative Care for Obese Patients. Então, é a Sociedade Internacional de Perioperatório de Obesos. Pessoal, boa noite e todo mundo aqui de novo quinta-feira, hein? Abraço para todos. Um grande abraço.